Aleluia. Glória a Deus. Amém? Maravilha. Quantos trouxeram a sua Bíblia aí? Quantos vieram armados para a casa do Senhor? Levante a sua Bíblia aí para o céu. Aí. Aleluia. Se você ainda não tem uma Bíblia, venda seu smartphone. Não, dá para baixar, né? Dá para baixar no telefone. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, antes de nós entrarmos na palavra, vamos fazer a parte aqui das nossas ofertas, dos nossos dízimos, para que nós possamos avançar. Amém? Eu creio que nessa noite Deus Pai vai falar muito contigo nesse lugar. Amém, queridos? Amém? Você crê nisso? De todo o teu coração? Você quer que Deus fale contigo? Aleluia? Às vezes quando a gente diz a Deus, fala comigo, aí Ele vem e desarma todo aquele castelinho de areia que a gente estava criando, sabe? Aquela perspectiva, e quando Deus Ele vem, quando Ele se manifesta, Ele começa a falar, então Ele começa a trazer direção. Abra comigo o livro de 1 Timóteo. Eu tenho irmã Jaque, Deus abençoe, filho. Seja bem-vindo. Nós temos ensinado nesses últimos dias nessa casa, temos recebido direções muito claras do Senhor sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Há uma promessa sobre nós que em meio ao caos Deus há de guardar, há de nos prosperar, há de guardar da nossa família. E nós não podemos permitir que o medo, ele entre em nosso coração. Nós não podemos permitir que o medo nos impeça de continuar sendo fiel ao Senhor. Presta atenção. Ser fiel ao Senhor não significa ser fiel quando tudo está bem. Se nós servimos a Deus porque as coisas estão bem, é porque a gente não conhece Jesus ainda, irmão. Por muito tempo, muitos entraram dentro da igreja para fazer uma campanha para ser abençoado e ficaram na igreja. O problema não foi porque tu foi abençoado e tu ficou. O problema foi que a bênção que tu recebeu te impediu de conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor não tem a ver com que as coisas estão bem. Conhecer o Senhor significa que tu está numa rocha, o vento bate, mas tu não cai. Tem luta, tem, mas só que tu está numa rocha. Tu está alicerçado, quem está entendendo? Esses são dias que os ventos estão batendo. Esses são dias que os ventos estão batendo. Mas aquele que está alicerçado, aquele que tem um propósito em Deus, aquele que tem o Senhor como o seu sócio, se assim podemos dizer. Uma vez eu falei com um irmão, você tem sociedade com alguém? Ele disse assim, pastor, meia só para botar nos pés. Ele disse assim, meu sócio, eu sou sócio de Jesus. Eu trabalho com o Senhor. A minha fidelidade é eu e Deus vai abrindo as portas. Isso é tremendo. Nada contra quem tem sócio, nada disso. Mas é um entendimento que nós precisamos ter. E nada mais, esse tempo é um tempo que todos estão sendo provados. O momento está difícil para todo mundo. Mas só que a Bíblia diz que existe uma diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Existe uma diferença, irmãos. Eu acredito que no meio desse caos, Deus ainda está cuidando de você, está cuidando de nós. Vai nos dar, em nome de Jesus, condições de avançar. Porque eu acredito que tudo que Deus colocou na tua mão é para um propósito. E quando você não entende isso, quando você participou de um evangelho humanista, o que é um evangelho humanista? Estou na igreja para Deus me prosperar, para eu ter iate, ter carro. Não, irmão, isso é consequência de quem está debaixo do governo do Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Agora preste atenção, o segredo nesse texto sabe qual é? O que significa a palavra reino? A palavra reino significa governo. Quando ele diz assim, ó, buscar em primeiro lugar ser governado pela minha vontade. Uau. Aí as demais coisas. Então se você não é governado por Deus, não espere que as coisas vá bem. Porque qualquer pessoa lá fora pode trabalhar e pode ter sucesso. Eu não estou falando de um sucesso. Eu estou falando de você viver para fazer a vontade de Deus. Então buscar ser governado pela vontade de Deus é chocar a tua com a dele. Sabe, quando Deus às vezes Ele está te levando para um lugar, não importa se está difícil, permaneça fiel. Porque você não depende das circunstâncias. Certa vez, um filho de Abraão chamado Isaac estava vivendo um período de seca muito grande. E ele disse assim, cara, vou me escapar daqui porque não está chovendo, aqui a terra não dá nada. Aí Deus vem para ele e diz assim, fica aí.
na terra que eu te disse para ficar. E mais, e planta. Ah, mas não está chovendo, rapaz. Tem uma circunstância terrível aqui. Não tem chuva, como é que eu vou plantar? Esse Deus está doido. Irmão, você tem que aprender uma coisa. Se você quer andar com Deus, você vai precisar entender. E você vai perceber que parece que Deus é louco. Deus faz umas coisas que o cara diz assim, não, isso aí não vai dar nada, isso aí. Não, isso aí não tem nada a ver. Só que Deus, ele age sempre do jeito dele, amém, querido? O segredo é você ficar onde Deus está mandando você ficar, é você plantar onde Ele está mandando você plantar. Não olhe para a circunstância. Ah, pastor, mas é que estão vivendo um momento difícil. Se Deus plantou você, meu irmão, se você é fiel com Deus, Deus vai suprir, vai fazer você prosperar. Alguém está entendendo? Então preste bem atenção, eu não estou levando você a pensar em prosperar, eu estou levando você a entender que em Cristo você já tem tudo que você precisa, que você só precisa descobrir a chave para virar e dizer, uau, entrei naquilo que Deus tem para mim. Quando eu comecei a viver não mais para mim mesmo, mas para Ele. Amém, gente? Então, 1 Timóteo capítulo 6, vem aí comigo aí. Eu sempre costumo dizer para alguém assim, quando você vê alguém prosperando, abençoado, muitas pessoas dizem assim, está vendendo cocaína, está vendendo maconha. Não é verdade, tem pessoas que não acreditam como é que você consegue quando ela não consegue. Só que, aprenda uma coisa, atrás do sucesso de alguém tem lágrima, atrás do sucesso de alguém tem perseverança, atrás do sucesso de alguém tem aquele que acreditou quando ninguém acreditava. Atrás do sucesso daquele cara ali, tem alguém que tem uma vida, se é cristão, uma vida com Deus, ele acreditou, ele perseverou. Então, amado, ninguém cresce por um acaso, amado. Todo mundo que cresce é porque em algum lugar pagou um preço. E eu quero dizer para você, se você quer crescer em Deus, seja obediente, pague o preço para ouvir e obedecer. Fica tranquilo. Mas uma coisa que a Bíblia é muito fascinante, Timóteo capítulo 6, versículo 7 diz assim, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Ele diz assim, você não trouxe nada, quando você vê, você não trouxe nada. E é manifesto quando você partir dessa terra também tu não vai levar nada. Então tudo que eu estou colocando na tua mão para um propósito aqui. Não ajunte tesouro aqui na terra, onde a ferrugem e o ladrão corrói. Ajunte um tesouro no céu. Um dos segredos da prosperidade é você entender que aquilo que Deus está colocando na tua mão não é somente para você, é para que outras pessoas sejam abençoadas. Aleluia! Vamos lá, versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrir, esteja com isso contente. Aí a Bíblia diz assim, mas os que querem ser ricos vão cair em tentação, em laço e em muitas concupiscência louca, nociva, que submergirão os homens à perdição, à ruína. 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos. Meu Deus. Ei, gente, presta atenção. Um dos grandes segredos na Bíblia é que você precisa entender lá na criação. Deus disse assim, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa. Beleza? Pegaram isso aí? Beleza. Quando Satanás vem tentar Eva, o que ele disse? Come, porque tu vai ser semelhante a ele, conhecedor do... Peraí. Eu vou ser semelhante, conhecedor do bem e do mal. Só que a Bíblia diz que Deus, quando criou o homem à sua imagem aí. Quando você quer ser aquilo que você já é, sem você entender que já é, você cai. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, não queira ser rico, por quê? Porque tu já é rico. Não entenderam. Vocês acham que ser rico é ter 70 milhões na conta? Não. Ser rico é poder deitar, acordar e saber que Deus está no controle de tudo, irmão. Que hoje talvez eu não tenha, mas amanhã Ele vai suprir. Ser rico é andar em uma certeza de que não vai me faltar nada nesse período que eu estou peregrinando nessa terra.
Alguns aqui Deus levanta como pastor, alguns aqui Deus levanta como empresário, alguns aqui Deus levanta como missionário, mas tudo para a honra e para a glória de quem? Do Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para esse texto, e esse texto está dizendo assim, preste atenção, versículo 9, mas os que querem ser ricos vão cair em tentação. Quando você quer ser aquilo que você já é, você só precisa descobrir. Quando Eva, ela olhou para aquela árvore e disse assim, uau, é verdade, essa árvore é boa, agradável aos olhos, ao paladar, e ela desejou. Ela caiu. Por que Deus deixou isso aqui no texto, né, irmão? Quem quer ser rico, quem quer, vai cair em laços, vai cair em cilada, irmão. Viva com uma mentalidade de alguém que já é. Viva com uma mentalidade de alguém que já tem tudo que precisa. E se você for crescendo em prosperidade, é porque Deus colocou uma capacidade em você de administrar. Talvez o irmão vai administrar uma quantidade de milhões de reais que eu não vou administrar. Mas ele administra. Eu administro outra coisa. Eu fui chamado para administrar isso aqui. Cada um precisa só entender o seguinte: seja um mordomo fiel naquilo que Deus te colocou. Seja um mordomo fiel. Seja alguém fiel. Sabe, irmãos, eu como pastor, eu fico às vezes olhando para a minha igreja, eu fico às vezes triste, porque parece que as pessoas elas não veem o culto, então não preciso mais dizimar. Irmão, se você é fiel porque a porta está aberta, então se fechar a porta tu não é mais fiel. Tu precisas de uma porta aberta para ser fiel. Não, você não entendeu o evangelho. A tua fidelidade não tem a ver com nós, irmão. A tua fidelidade tem a ver com Deus. A tua fidelidade é quando o teu pagamento cai na tua mão e você diz assim, cara, eu tenho um propósito com Deus. Primeiro eu honro o Senhor. Tá, mas e se não tiver nenhuma igreja? Dá teu jeito. Uma coisa tu vai achar alguém que diga assim, se eu consagro aqui a minha oferta, meu dízimo, porque o que é do Senhor é do Senhor. Sabe, irmão, se tu tiver esse entendimento, eu estou dizendo para você, estou te ensinando aqui, que na medida que você se move em amor, diga em amor. Não é nada um jugo, é em amor. Talvez aqui alguns ainda não entenderam. Mas eu oro para que cada um aqui entenda da sua maneira. Cada um aqui possa compreender em nome de Jesus. Cada um aqui possa crescer no entendimento, amém? Amém? Fica de pé, vamos orar então pelos dias, pelas ofertas. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os dizimistas, os ofertantes, aqueles que estão começando a caminhar, aqueles que estão aprendendo, Deus, a andar contigo, em crer, em se submeter à tua vontade. Pai, eu oro para que não venha faltar nada, que não venha, Senhor meu Deus, o meu irmão, passar, Deus, por momentos de privações pela qual ele não possa suprir a sua família, mas pelo contrário, que ele possa continuar, Senhor, crescendo em fé, sabendo, meu Deus, que aquilo que o Senhor coloca em suas mãos, aquilo que o Senhor está colocando na mão de cada um aqui, o Senhor tem confiado, Senhor, uma administração fiel. Meu Deus, em nome de Jesus, quantas pessoas através dessa porta, quantas pessoas através da rede social, através, quem sabe até mesmo agora desse culto, está sendo alcançados. Tudo isso porque alguém tem de alguma maneira semeado, permitido com que a porta esteja aberta, para que possa ser anunciada a Cristo. Eu oro por esses que estão plantando, que estão semeando, para que a tua palavra ela possa ir mais longe. Talvez aqui muitos nunca vão, Senhor, ir pregar fora, nunca vão pregar fora da nação, mas quando eles estão contribuindo para que a mensagem vá, de alguma maneira eles também estão indo, Senhor. De alguma maneira eles são participantes disso. Obrigado por aqueles, meu Deus, que o Senhor tem levantado com o coração aberto, para abençoar a vida também dos irmãos. Obrigado por aqueles que o Senhor tem levantado no nosso meio, que abençoam uma vida do outro. Obrigado, Senhor, porque existe um cuidado entre nós, daqueles que o Teu Espírito tem, Senhor, levantado e direcionado. Que não venha faltar nada. Que, meu Deus, se tem alguém aqui que está preocupado com a sua finança, que essas pessoas coloquem a sua confiança em Ti. Senhor, nós somos diferentes do mundo porque temos um Deus, não uma religião, mas um Pai. Temos um Pai
Temos um Pai que cuida de nós. Temos um Pai que sabe do que precisamos. Temos um Pai que está cuidando da nossa vida. Eu oro, eu abençoo a vida, a fidelidade de cada um, Senhor. E que nunca venha a faltar nada, mas sempre haja em abundância. Para a honra, Pai, e glória do nome de Jesus. Amém? Se você tem sua fidelidade. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Vamos lá? Pega a tua Bíblia aí, você que trouxe ela. Obrigado, Jadel. Fica firme aí. Livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Amados, nós, como eu falei para você, nós estamos trabalhando essa semana, sendo levados pelo Espírito Santo a incentivar você a permanecer inabalável na sua fé. Volto a dizer, a fé não foi te dada para conquistar coisas. A fé foi te dada para que a realidade de Cristo em você cada dia seja real. Satanás não se preocupa em primeiro lugar tirar pessoas da igreja. Satanás se preocupa em roubar a realidade de Deus dentro da pessoa quando ela está dentro da igreja. Porque sair da igreja é uma consequência de alguém que já estava fora da realidade de Deus aqui dentro. E quando a pessoa começa assim, eu estou tão desanimado, não sei se eu vou mais. Não, ela não desanimou hoje. O diabo já vem investindo há meses dentro da pessoa. Hoje eu pregava no Maruí, na igreja do nosso amigo, o pastor Elésio, e eu estava falando, o pastor Elésio dizia assim, como tem pessoas que já estão há 10 anos na igreja, e o máximo que ela tem é um versículo ou 2 decorado na cabeça. Não tem uma realidade de uma vida dentro de si. Como Deus me ministra quando eu olho para minha esposa grávida, sentada, e ela falou uma coisa essa semana, ela disse assim para mim, olha, a nossa filha Zoe, antes dos 5 meses, estava quietinha, mas deu 5 meses, ela começou já num agito, e chuta para cá e chuta para lá, e Deus começou a falar comigo. Quando a vida de Cristo entrou em mim e você, parece que nada aconteceu. Não, mas a vida está crescendo. À medida que eu sei o que eu porto, e eu começo a cuidar, e eu começo a administrar essa vida, quando eu começo a perceber que existe coisas que eu posso fazer aqui fora, que pode colocar essa vida em risco. Quando eu começo a perceber que existem situações que eu posso estar fazendo, que eu estou colocando essa vida em risco, então eu começo a ter um discernimento. Eu preciso viver, não somente para agradar as pessoas aqui fora, mas principalmente para agradar a Deus aqui dentro, quando ninguém está vendo. Então quando eu começo a viver focado nisso, aí é quando a minha esposa diz assim, quando agora 5 meses, ela começou a agitar, aí Deus falou comigo, tem uma hora na nossa vida, que quando a vida começa a se tornar real, Ele começa a agitar, Ele começa a falar claramente, Ele começa a te tomar, e isso fala de quê? De maturidade espiritual. Aí tem pessoas que estão 20 anos na igreja, irmão, e precisa sempre de uma oração de alguém, precisa sempre de um incentivo de alguém, precisa sempre de um apoio de alguém. Tudo isso é válido, mas só que eu quero dizer uma coisa para você. Para a religião não é interessante que você descubra a realidade dentro. Sabe por quê? Porque você vai parar de depender dela. E para a religião é bom que você sempre fique preso. Porque você tem que fazer uma corrente semana que vem, 7 semanas. Aí na outra semana faz mais 7. Aí a pessoa vai ficando encorrentada, fica presa, entendeu? Quem está entendendo? Agora quando você vai descobrir na vida que carrega dentro, que você carrega, você já não fica mais preso por nada aqui fora. Agora essa vida está crescendo, e agora tu é um participante naquilo que Deus está fazendo dentro do corpo, ajudando os fracos na fé, ajudando eles a descobrir, ajudando eles a limpando os olhos espirituais, para que eles comecem a enxergar o que eles carregam. Existe uma vida dentro de você, e a Bíblia diz que essa vida é indestrutível. O coronavírus não tem poder de matar essa vida chamada Jesus dentro de ti. Não, antes de nós entrar aqui, abra comigo 1 João. Deixa eu te mostrar isso aqui. 1 João, capítulo 5. Depois a gente volta aqui em Coríntios. Eu creio que vai dar tempo. Vamos correr para dar tempo. Uau, é tremendo, irmão. É tremendo. Imagina você estar na beira da praia assim, você vê uma mulher grávida ali com um barrigão de uns 7 meses. E você passa e ela está aqui fumando um cigarro e tomando uma caipirinha. E você passa e olha, o que você imagina? Essa mulher não ama o filho que ela carrega.
Muitos estão assim, estão dentro da igreja, mas estão presos no pecado, estão fazendo aquilo que não agrada a Deus, porque não reconhece a vida que carrega. Por isso que Deus não veio te propor uma religião evangélica. A religião evangélica, ela não vai te levar em lugar nenhum. Deus não veio te propor uma religião evangélica. Deus veio dizer assim, ó, você estava morto, mas através do meu filho você voltou a viver. Você estava sem vida, mas agora você tem uma vida. Agora você só precisa cultivar ela e cuidar dela. Aleluia! Amém? Aí vem a parábola do semeador, e o semeador saiu a semear, mas quando vem o diabo à noite, joga o joio para tentar nos confundir. Às vezes a palavra está sendo semeada e o inimigo está tentando de alguma maneira confundir, mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo está contigo, vai te ajudar nessa caminhada, amém? Livro de 1 Coríntios 5, versículo 11. 1 João, capítulo 5, versículo 11. Este é o testemunho, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida. Escute, olha que coisa louca. Pastor, eu quero ir para a vida eterna. Tem gente que acha que a vida eterna é ir para o céu. Meu Deus do céu, misericórdia, Jesus. Vamos ler a Bíblia, por favor, que vocês vão ver que a vida eterna não é ir para o céu. Veja aqui o que é a vida eterna, abra aí. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em quem? Então se Cristo está em você, você tem a vida eterna ou vai para a vida eterna? A vida eterna não é um lugar onde eu vou, a vida eterna é um lugar onde Ele está. Eu não preciso morrer para ir para a vida eterna, irmão. Eu já estou vivendo ela aqui. Aleluia! O reloginho está rolando, o Senhor sabe o tempo certo, e eu tenho que viver a cada dia. Olha que coisa linda, irmão. E aí ele diz assim, ó, quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. É simples. Se você não tem uma realidade do que você carrega, não tem vida. Está na Bíblia. Vão dizer que eu estou inventando? Eu não inventei nada, está aí, está escrito. O que é a vida eterna? É um lugar onde eu vou? Não, a vida eterna é Cristo. A vida eterna é um lugar onde Jesus está. Ah, pastor, Jesus está voltando e a gente tem que se preparar. Eu falei isso aqui na quinta-feira. Tu tem que se preparar. Você já era para estar pronto desde o dia que você disse, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Pronto, está pronto agora. Agora viva na linha, neguinho. Ouvindo, obedecendo, vai caminhando. Vou dizer uma coisa, se tu tem que te preparar para ir, é bem provável que tu fique. Porque a Bíblia diz que ele virá como? Um ladrão. Ah, mas a igreja tem que se preparar. Não, a igreja tem que se converter. A igreja precisa voltar para Ele. E a vida eterna, eu não estou dizendo, escute, eu não estou dizendo que a vida eterna não existe. Eu estou dizendo que Ele é a vida eterna em mim. Que quando eu morrer, simplesmente, nós vamos junto. Aleluia. Vamos lá. Abra a tua Bíblia lá, 2 Coríntios capítulo 11. Acharam? Capítulo 11, versículo 3 diz assim. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. E essa é a preocupação que nós devemos ter nesse tempo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma maneira, ou de alguma sorte, corrompido, ou corrompidos os vossos sentidos, em outras versões diz, a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Preste atenção, vamos repetir, 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Existe um agir constante, maligno das trevas, um agir constante aonde, pastor? Na minha e na tua mente. Existe um trabalhar satânico do inferno. Aonde que Eva caiu?
Quando Deus disse: Adão, não coma do fruto, porque o dia que tu comer, tu vai. Então, Deus disse: não faça. E Eva foi induzida pela serpente. A serpente enganou a mente dela, propondo que ela seria semelhante quando ela já era. E ela desobedeceu. Estamos agora em 2021 e o diabo continua usando as mesmas estratégias. Quando a Bíblia diz: não tema, porque eu sou contigo, quando você está com medo, você está desobedecendo. E quando você entra em um lugar de medo, você precisa entender que Satanás está corrompendo, porque ele está colocando dúvida no que Deus disse em relação à tua vida. Eu quero dizer para você, irmão, o que Deus diz na palavra em relação à tua vida é o que prevalece, não o que está aqui na tua cabeça. Vamos lá, presta atenção. Quando não nos mantemos no que Deus está falando, estamos sendo corrompidos no entendimento de quem Deus é. Vou repetir. Quando nós não nos mantemos naquilo que Deus diz, nós estamos sendo corrompidos naquilo que Deus é. E a Bíblia diz que Deus é fiel. Eu não posso, irmãos, dar um passo, retroceder quando Deus já me falou algo, quando Deus já me revelou algo. Abra 2 Timóteo comigo, capítulo 2, pegue a Bíblia hoje, vá marcando aí, anote esses versículos, porque você vai precisar deles. Não permita, irmão, vamos pegar um exemplo aqui da fidelidade. Deus diz nas suas escrituras: traga os dízimos para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, se eu não repreender o devorador e tal, aquela coisa arada toda. Beleza. Quando você tem uma palavra para ser fiel, aí a sua mente diz: não, mas esse mês não dá. Quem que você está colocando dúvida? Você está colocando dúvida em Deus. A serpente está na tua mente dizendo assim: ó, não é bem assim como ele falou não, tá? Vigia, porque eles só querem teu dinheiro e tu vai passar trabalho. E sabe o que está acontecendo, Jardel? Satanás está corrompendo a imagem de Deus dentro de nós. Por isso que nós não podemos permitir que Satanás continue, porque essa era a preocupação de Paulo. Eu temo, assim como a serpente enganou Eva e corrompeu ela, eu temo que vocês também sejam corrompidos e se apartem da simplicidade. Meu Deus, Deus é simples demais. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, Ele vai permanecer fiel. É mais ou menos assim: se nós não quiser acreditar, Deus está dizendo assim: vocês podem não acreditar, mas eu sou fiel com aquilo que eu falo. Eu quero dizer para vocês que é tempo de nós nos posicionarmos e começarmos a acreditar no que Deus disse, e não vamos permitir que a serpente venha nos enganar, venha nos corromper. Você liga a televisão, vê alguém morrendo de Covid, você diz o quê? Ai, o diabo vem e diz: tu vai morrer assim, ó. Aí tu fica ali: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, que morreu, rapaz. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Se formos infiéis, Ele vai permanecer o quê? Fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Qual é a natureza de Deus? É fiel, rapaz. Deus é fiel. Você não quer ser fiel, você quer obedecer a sua carne, você obedeça. Mas entenda bem, não venha achar que Deus é o que você pensa. Ele não é o que você pensa, Ele é o que Ele diz. Então eu preciso entender que a serpente está aí, tentando contaminar, e os crentes estão: pois é o que, rapaz? Vamos para cima, vamos viver em fé. E viver em fé não é ser negligente, né, seu Jardel? Viver em fé é ter álcool no carro, né? Cheguei no carro dele, tem álcool? Não tem. Eu digo: bota álcool dentro do teu carro. Ser fiel não é andar sem álcool, não é andar sem máscara. Ser fiel a Deus é acreditar no que Deus fala. Eu não estou aqui ensinando você a sair daqui dizendo assim: isso aí não pega ninguém, eu sou de Deus. Não, vai te pegar, abre teus olhos. Não estou falando disso não. Eu estou falando que você não pode deixar o medo se instalar dentro do teu coração. Eu estou falando que você tem que crer no que Deus está falando, e não na mentira que o diabo tem aí falado. O diabo engana o mundo, porque o mundo já vive no engano, irmão. Agora você e eu, nós precisamos entender. E Paulo dizia assim: eu temo que a serpente, como enganou Eva, não venha corromper os vossos sentidos. Consegue entender isso?
Continua. Presta atenção. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. A estratégia do nosso inimigo é nos corromper de dentro para fora. Escute, qual é a estratégia de Satanás? Nos corromper de dentro para fora. Ele vai corrompendo você por dentro, irmão. Ele vai corrompendo o que Deus está falando. Quando o homem, escute isso. Quando você vê assim, pastor, o irmão caiu no pecado, saiu da igreja. Não, ele não caiu ali. Ele foi corrompido primeiro aqui dentro. Ele foi corrompido primeiro aonde? A serpente enganou primeiro ele aqui. A queda de alguém aqui fora é uma consequência. Quando você vai estudar Gênesis, você vai perceber que Deus disse assim, ó. E Deus criou o jardim e colocou ali no jardim a árvore da vida. E Ele cria também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que Ele cerca essa árvore do conhecimento com todas as árvores frutíferas, agradáveis. Tudo que Adão precisava, a árvore do conhecimento, ela estava cercada de tudo aquilo que ela tinha. Tanto é que a Bíblia diz que quando Eva olhou para a árvore e disse assim, e vendo a árvore que era desejável à vista e boa ao paladar. Como assim? Vamos lá em Gênesis, deixa eu te mostrar isso aqui. Vamos lá. Tem alguém aí ou não? Vamos lá, irmão. Vamos ficar firme em nome de Jesus. No capítulo 2 do livro de Gênesis. Meu coração eu quero te diante do teu. Não permita que o inimigo contamine a tua mente. Pastor, eu não estou podendo ler a Bíblia. Leia. Porque quando você lê a Bíblia, a verdade de Deus ela começa a vir. E aquele pensamento de engano, ele começa. Se você não lê a Bíblia, só o engano cresce. Amém ou não? Você sabia que quando a gente começa um culto, tem uma serpente que começa a andar dentro da igreja? Você sabia disso, não? A serpente do sono. Ela começa a procurar alguém para dar sono. Aí a pessoa começa assim, para não prestar atenção no que está sendo pregado. Mas use de força e violência contra a tua mente e diga para ela, preste atenção. Teve uma irmã um dia que eu cheguei para ela e disse assim, irmã, domingo eu te vi no culto assim, parecia que tu não estava ali. Ela falou, é verdade, pastor, eu não estava ali mesmo. A minha cabeça estava... E eu disse assim, por que tu não ficou em casa vendo o Faustão? Perdeu tempo, né, irmão? Acaba o culto, o pastor pregou e depois chega ali. O que o pastor falou já? Eu nem sei, eu não estava lá. Eu estava lá, mas minha cabeça não estava lá. Mas por que não ficou em casa tomando um chimarrão com pipoca? Não adianta, irmão. Essa é a estratégia, nós temos que cuidar isso aqui. Vamos entender isso junto. Gênesis capítulo 1. Vamos pegar o versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra da árvore agradável à vista. Presta atenção, boa para comer, para a comida. Primeira qualidade, a árvore era o quê? Agradável à vista. E boa para... E a árvore também da vida, que estava onde? No meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, preste atenção. Olha aqui comigo no versículo 16. Ou melhor, 15. E tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para fazer o quê? Lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo, de toda a árvore do jardim tu comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comer, certamente vai acontecer o quê? Tu vai morrer, diga, morrer. Vamos no capítulo 3, agora vai começar a tentação. Ora,
a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está onde? Ela aqui já se equivocou. O que estava no meio é a árvore da vida. Ela já trocou, ela já botou a árvore do conhecimento lá no meio. Viu? Não prestaram atenção? Presta atenção. Volta ali no capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore que estava onde? No meio do jardim. Quando o diabo começa a falar com Eva, olha aqui no versículo 3 do capítulo 3. Ela diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem tocareis. Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. Veja como ela foi acrescentando coisa que Deus não disse. Presta atenção. E dele não tocareis, para que não morra. Versículo 4. Então a serpente disse: certamente tu não vai morrer. Veja que Paulo está falando desse texto, irmão. Quando Paulo disse assim, eu temo porque a tua mente não seja corrompida como Eva, ele está falando desse caso aqui agora. Porque, versículo 5, porque Deus sabe que do dia em que, olha o que o diabo diz para ela, porque Deus sabe que o dia que dela comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como? Tá, mas quando Deus fez o homem, ele disse o quê? Vamos fazer o homem a nossa? Mas já era a imagem, já era a semelhança. E o diabo está dizendo assim, ele não quer que tu coma, porque ele sabe que o dia que tu comer, tu vai ser semelhante. Mas já era. Quando Deus está dizendo aqui no texto que eu falei para você, não queira ser rico, Ele está dizendo assim, não queira, porque tu já é. O ímpio quer ser rico, ele diz, mas vocês não. Vocês são administrador. Cada um aqui recebeu uma medida, eu vou colocar essa medida na tua mão, e essa medida vai crescer, crescer, crescer. Essa medida só não pode crescer mais do que o teu coração. Alguém está aí ou não? Tá, vamos lá então, vamos seguir. Agora olha versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era o quê? Boa para? E agradável aos olhos. E desejável para dar o quê? Entendimento. Perceba que quando Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no capítulo 2, Ele cercou essa árvore com todas as qualidades que a árvore do conhecimento tinha. O que isso aqui quer trazer um entendimento para nós? Que às vezes o Satanás está trabalhando para dizer assim, lá é melhor. Vai para lá porque aqui... Não. Aqui onde Deus te botou é bom. Aqui onde você está é bom, está tudo ali. Só que a Bíblia diz no livro de Isaías, mineiro, que Deus escondeu as riquezas dele, está escondido. Isaías diz que ele escondeu as riquezas. Isso está dizendo o quê? Que Deus escondeu coisas em você que nem você ainda descobriu. Aí o diabo diz, não, vai-te embora, porque lá tu vai. Deus diz, fica aí, né? Fica aí. Tem alguém aí? Vamos voltar lá. Abra comigo agora Hebreus capítulo 3. Então volta a repetir, quando um homem cai aqui fora, porque primeiro ele foi corrompido aonde? Quando um casamento ele é atacado, irmãos, as brigas não começam aqui fora, as lutas já começaram aqui. Aqui fora é só uma consequência do que já começou aqui. E é por isso que você deve guardar o teu coração. E essa palavra nessa noite está vindo no momento certo para nós, na hora certa, porque é uma palavra de Deus. Não, Paulo disse assim, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, venha enganar vocês também. Venha enganar a mente de vocês. E vocês se apartem da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, vamos lá. Que nunca haja em qualquer de vós um coração que mau e infiel, para vocês não se apartar do Deus. Ele está dizendo assim, ei, não permita que dentro de vocês
Nasça um coração infiel. A infidelidade não começa aqui fora, a infidelidade começa aqui dentro. Sempre quando Satanás está colocando dúvida no que Deus falou para você, ele está dizendo assim: eu quero corromper a imagem do Deus vivo dentro de ti. Porque ele falou que vai fazer, mas não vai. É difícil, é impossível. E ele vai corrompendo. Volta lá, leia de novo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de um de vós um coração mau e infiel. Um coração, mineiro, infiel. O que é um coração infiel? É um coração que não acredita no que Deus está falando. Mas o cara está dentro da igreja e não para de dar aleluia e não para de dizer glória a Deus. E Deus está dizendo assim: não permita que esse coração nasça dentro de vocês. Vocês têm que dar a vida para vocês viverem em pureza, irmão. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vamos ter uma visão agora de quem é Jesus. Aleluia. Apocalipse 19, 11. Estão anotando esses versículos? Você vai precisar. Anote aí. Vamos pegar a Bíblia. Chega em casa, pega. Deus, me revela isso aqui. Eu quero compreender, eu quero entender onde Satanás está me atacando. Onde o diabo está me atacando. Suponhamos que Deus quer você aqui nessa casa. Vamos olhar assim. Suponhamos que Deus te quer aqui. O diabo vai fazer de tudo para tu não ficar aqui. Vai vir na tua mente, vai dizer: ó, fulano não gosta de ti, fulano não gosta de ti, fulano não gosta de ti. Aquele lá é não sei o quê. E o pastor nem olha na tua cara. Tá aí para matar mesmo, para dar a paulada no meio da cabeça. Aí vem uma palavra como essa e Deus diz assim: não tem a ver com o que ninguém está gostando aqui fora. Tem a ver com o que Deus falou aqui dentro. E aí eu permaneço no centro da vontade de Deus. Eu permaneço rendido ao que Deus está me dizendo. Dá vontade de matar. Capítulo 19, versículo 11 diz: e vi o céu, o quê? Aberto. E eis que um cavalo branco, mineiro, apareceu. E eis que estava sentado nele, sobre ele, um homem se chamava o quê? Fiel. Pai, você não está entendendo, meu Deus do céu, dá uma agonia. Rapaz, esse aqui é Cristo, irmão. Fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Escute, qual é a visão que o céu, que o Pai tinha quando estava falando isso? Quando João disse: olha, eu vejo um cavalo branco. E nele tem alguém que é fiel e verdadeiro. Agora, abra comigo o livro de 1 João capítulo 4. Quem ele é? Fiel e... Ele está dentro de ti? Então o que ele espera de ti? Que tu seja semelhante a ele. Fiel e verdadeiro. O que é ser fiel e verdadeiro? Fiel é o que ele me fala. E verdadeiro naquilo que eu estou vivendo. Deus, está uma luta, eu estou chorando, está doendo, mas eu vou obedecer. Ser verdadeiro não é dizer assim: cara, está doendo. Não, não está não. Não, está doendo. E muito. Só que eu aprendi, estou aprendendo que eu não vivo pelo meu sentimento. Meus sentimentos não têm poder mais de me governar, não tem poder mais de dizer ali, aqui. Meu sentimento não tem mais poder de dizer para mim que é lá. A paz agora que define se eu estou no lugar certo, não é essa paz aqui fora, é uma paz aqui dentro. Jesus estava indo para a cruz, ele estava com uma paz aqui dentro. Aqui fora ele dizia assim: a minha alma está perturbada. Mas, o que eu direi para ela? Eu vim para isso. Eu nasci para isso, eu nasci para encarar a cruz, eu nasci para... Então a paz que excede todo o entendimento é a paz que te faz entender que mesmo estando ruim está bom. A paz que te dá todo o entendimento é mesmo tudo estando ruim, aqui dentro está dizendo: mas eu estou no lugar certo. Eu sei que eu estou na vontade dele. Eu sei que é isso que ele quer. Eu sei. Aleluia. 1 João capítulo 4, versículo 17. Escute isso: e nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos o quê? Você acredita que nós já estamos começando um tempo de juízo na terra? Não? Nós já estamos começando um tempo de juízo na terra. E a Bíblia diz que o julgamento vai começar primeiro, sabe por onde? Renata, presta atenção. O julgamento vai começar, sabe primeiro por onde? 1 Pedro fala que o julgamento vai começar pela igreja. Então não fique pensando que Deus está julgando quem está lá fora. Quem está lá fora é isso aí mesmo. Agora quando ele está olhando para dentro da igreja, ele está dizendo assim: pois é, vocês disseram e cantavam que Deus é fiel, eu sou bom. E agora?
Chega uma hora que não é mais de canção que você vive, é de realidade. Quando nós cantamos aqui aquela primeira canção, foi isso que Deus falou comigo quando começou a tocar. Me deixa ser a geração que busca a tua... Quando ele começou a cantar, Deus falou assim: será que você quer realmente ser essa geração? Porque vocês me trocam pelo WhatsApp? Cantar é fácil, irmão. Viver é outra realidade. Nós não podemos somente cantar, nós desejamos viver isso. Quando você está renunciando um bocado de coisa para estar no centro da vontade dele, aí quando você canta, eu quero, me deixa ser a geração que busca. Quando você está buscando isso, a tua glória, viu? Mais que a minha própria vida. Eu não estou nem aí para a minha vida, eu quero ele. E as pessoas não estão, muitos não estão vivendo assim. Muitos dizem, não, pastor, eu estou cuidando da minha vida. Que vida, irmão? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Pode parecer ser radical, mas continua no texto aqui, ó. E nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos o quê? Confiança. O que ele está dizendo assim? Agora é hora de vocês ter confiança. Porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Qual ele é, como Cristo é, nós também somos nesse mundo. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Então ele está dizendo, assim como ele é, vocês também devem ser fiel ao que ele disse, fiel ao que ele está falando. Não retroceda, permaneçam fiéis. Permaneçam fiéis. Se Deus falou A, não é B, é A. Vamos permanecer no que Deus disse. É tempo de nós nos posicionar e parar de ficar na sombra, querer viver um evangelho paralelo. Não existe evangelho paralelo. É o evangelho do sim, sim, não, não, que passadiça de procedência maligna. Aleluia! 1 João capítulo 5, versículo 18. Vamos lá, vai anotando aí. Tem que anotar. Só o Ricardo está anotando aqui. Ô glória, anota, meu filho. Uns já disseram assim, depois eu pego de novo na internet. Escute, 1 João capítulo 5, versículo 18 diz assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, esse não peca. Sabe o que é pecado, irmão? Pecado, olha aqui, filho, para mim. Pecado é Deus dizer assim, filho, fica nessa cadeira e tu pulou para essa. Tu está de frente para o lugar, tu está ouvindo a mesma coisa. Só que pecado é quando você não faz o que Deus diz para você fazer. Se Deus diz não tema e tu está temendo, Deus está dizendo assim, por que você está pecando contra mim? E eu estou dizendo para você não temer, por que tu está com medo? Se eu estou dizendo que estou contigo, por que tu está se sentindo sozinho? Ser pecado não é pegar, irmão, uma mulher na rua somente. Isso aí também é a consumação de uma vida destruída que está aqui dentro. Pecado é toda vez que Deus está falando A e eu estou fazendo B. Ei, nós precisamos se tornar essa geração que estamos cantando aqui. Me deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a minha própria vida. Se Deus quer algo, Jardel, não adianta tu querer dar ideia para Deus. Deus não está atrás das tuas ideias, Deus não está atrás das tuas opiniões. Ah, mas é que eu acho que rapaz, que acha o quê, rapaz? Vai te deitar com o teu acho pra lá. Não tem acho. Ah, mas não é bem assim o quê, irmão? Com Deus, ou é sim, sim, ou não, não. Ou eu sou esse trem, ou não sou esse trem. Ou eu vivo essa realidade, ou não vivo essa realidade. Ou Deus diz que dá pastor segundo o seu coração, ou então é mentiroso. Mas como eu creio que ele diz que darei pastor segundo o meu coração, não é segundo o teu, é segundo o meu. Aí eu, meu pastor é muito duro. Pois é, ele não tinha mais mole para ti não, porque tu também é boca braba, ele tem que te botar um pastor duro mesmo. Aleluia. Então, vamos lá. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus, esse não peca. Mas o que é de Deus, o que de Deus é gerado, olha o que a Bíblia vai dizer agora: ele conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ele se conserva a si mesmo. Ele não permite que nada que mude quem ele é. Ele se conserva. Ele se mantém puro. Ele se mantém íntegro. Ele se mantém no que a Bíblia diz que ele é. Ele se conserva. Não tem a ver com o que as pessoas estão falando aqui fora. Tem a ver com a decisão aqui dentro. E a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Quando eu li esse texto, ele falou assim: filho, nunca leve esse texto para a carne. Porque eu não estou dizendo que o diabo não vai tocar na tua carne. O diabo só não consegue tocar em quem tu é aqui dentro.
Não entenderam? Porque se eu pegar esse texto aqui e disser, o maligno não toca na minha carne, então porque, peraí, os apóstolos morreram, morreu sabe como? Jogaram ele, pegaram um caldeirão bem grande, de mais ou menos 2 por 2, encheram de óleo e tocaram fogo. Pegaram um dos discípulos e jogaram na banha quente, morreu todo queimado. João, da ilha de Pátimo, ele foi jogado no óleo, foi queimado, ele sobreviveu e foi parar na ilha de Pátimo, todo queimado. Deus não está falando que o diabo não vai tocar na tua carne, porque tu não é a tua carne. Não, tu não é a tua carne. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Ele está dizendo assim, olha, te conserva puro, porque o diabo não consegue tocar em quem você é. Agora, quando você não se mantém puro, ele toca em aonde? Ele toca na identidade espiritual que você tem. Ele toca na tua identidade aqui dentro. Mas quando você se mantém íntegro, quando você se mantém... Esse evangelho parece que a gente nunca ouviu ele, né? Eu sei que vocês estão ouvindo assim, vocês dizem assim, mas isso aí é muito brabo, isso aí é muito difícil. Não, não é difícil, é só o verdadeiro. O que a gente ouviu aí é, não sei, é qualquer coisa menos evangelho. Um evangelho que está dizendo, mas Deus vai me cuidar, Deus não vai. Rapaz, Deus vai cuidar você. Se você está indo na reta e Deus tem um propósito, você vai e volta. Você vai ser cuidado. Mineirinho, né mineirinho? Com um carrinho, 30 dias parado sem vender. Quando saiu para vender, uma mulher do nada parou no meio da... Na 101, chegou e freou. Veio um mineirinho atrás e... Aconteceu alguma coisa com o mineirinho? Não, o carro teve que fazer uma grande reforma, mas Deus guardou a vida dele. Deus há anos disse, você vai vender esmalte, você vai ser um vendedor. Ele é um vendedor fiel, está na presença de Deus. Mas não era para bater o carro, né, pastor? Foi o diabo. Não, Deus permitiu. Porque depois de 30 dias, tudo fechado, quando o cara vai vender, no primeiro dia bate o carro, aí vem a serpente, tic, 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 a linguinha de lá de fora. Cadê teu Deus? Cadê a fidelidade? Será que está valendo a pena? Tem faculdade da mulher para pagar, tem escola dos filhos para pagar, e agora? Como é que vai ser? Ele bateu o carro. Que hora era, mineiro? 7h30. Quando foi 11h30 da noite, um irmão soube que ele tinha batido o carro e disse assim, eu tenho um carro aqui que está sobrando, vou te emprestar para tu poder ir trabalhar. Deus já preparou a provisão para ele. Deus sempre vai cuidar de você, irmão. Mas das 7 até as 11, talvez a cobra ficou ali, ó. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você tem uma família para sustentar, você depende. Lembra aquela vez que fecharam tudo, ficou 30 dias tudo fechado? Aí depois o mineirinho estava esperando mercadoria, não veio mercadoria. Estou falando aqui para vocês, usando ele como exemplo, para você entender, um cara fiel, temente a Deus, bate o carro no primeiro dia. Mas Deus já tinha providenciado um carro reserva. Você acha que não, irmão? Quando o diabo se levanta com uma cilada aqui, Deus já está lá na frente dizendo, fica tranquilo que tem um escape aqui para ti, fica tranquilo que tem uma saída aqui para ti. Só que até Deus levantar a voz e dizer, tem um escape aqui, a serpente fica... Tem alguém aí? Eu nunca vou esquecer, mineirinho, um dia aqui na igreja, faz uns 3 anos, estava... Quando a gente começou a pregar isso, na realidade, o que a gente está falando aqui, a igreja foi esvaziando. Porque eu entendo que são coisas meio fortes. E chegou e era final de ano, era dezembro. E eu falei para o Cristiano, meu tesoureiro, eu falei, Cristiano, nós pagamos 2.500 de aluguel aqui, o dinheiro do aluguel não entrou, cara. E eu queria passar o Natal com a minha família, cara, e estava faltando ainda, se eu não me engano, uns 1.300 por aí para fechar. Mas a gente nunca usou, quem está conosco sabe, a gente nunca usou as nossas necessidades no púlpito para levar não, a gente sempre confiou em Deus, irmão, e confiamos até hoje. E eu falei, Cris, era um domingo, era o domingo, era 23, no outro dia era 24, já era Natal já. E eu com a minha família, a gente queria passar o Natal com a nossa família, minha mãe, a mãe da pastora lá no sul. E aí... eu falei para o Cris, hoje Deus vai prover para pelo menos a gente pagar o aluguel. E eu já estava até desistindo da minha viagem. Eu digo, esse ano eu vou passar aqui, vou lá no Mineirinho comer um cuscuz com leite.
Só vai na casa dele, só dá cuscuz. Mas é bom cuscuz, né? Aí, acabou o culto. O Cristiano pegou as ofertas, eu cheguei lá, bati. E aí, Cris, entrou? Ele olhou para mim. Não entrou, pastor. Está faltando ainda, não sei se era 200 ou 300 reais. Eu vou falar como eu me senti. Eu falei assim, cara, eu estava triste demais. Eu não vou mentir aqui, sabe? Eu disse assim, tá bom, Cris. Deus sabe. Ainda tem aí até o dia 1º. Aí nisso, um abençoado recebeu uma questão da justiça e estava no culto. Mas o abençoado não dizimou aqui. Ele ficou lá na rua, esperando para dar o dízimo pessoalmente na minha mão. Eu estou lá, o Cristiano já tinha me consolado, dizendo para mim que era para eu confiar. Eu digo, amém, Cris, amém. E eu fui lá guardar o violãozinho dentro da bolsa, do carro. E o irmão lá, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu digo, fala, irmão. Pensei que ele ia falar do casamento, aquela coisa arada toda, né? Aí ele assim começou, não, que passei por um momento difícil, foi falando. Mas está aqui o envelope. Essa aqui é a minha fidelidade, o que eu ganhei lá na justiça, não sei do que, não sei o que, não sei o que. Resumindo, o dízimo era 3 mil reais que ele tinha. Supriu tudo e pudemos viajar. E Deus no último momento nos abençoou. O que eu quero dizer para você? Que às vezes Deus permite você ir até o extremo. E a serpente está aqui, ó, dizendo, não vai dar. Mas Deus está dizendo, não permita que a serpente te corrompa, porque eu não vou poder fazer nada. Ela sempre vai vir. É você que tem que saber quem é o Deus que falou contigo. Não permita que ela te corrompa. Alguém está entendendo, irmão? A gente ora para dar, mas se não der, amém, glória a Deus, ficamos ali. E Deus, Ele se manifestou e fez, e vai continuar fazendo, porque Ele é fiel. Diga amém. Todo mundo está aí? 1 João capítulo 3, versículo 3. 1 João capítulo 3. Qualquer que nele tenha essa esperança, o que ele faz? Purifica-se a si mesmo. Escute, como que eu me purifico, mineirinho? A semente vem e lança uma mentira. Eu pego a Bíblia, mineirinho, vou para o meu quarto e começo a orar. E começo a ler as escrituras. E Deus vai usando a palavra. E Ele vai permitindo que eu creia naquilo que está escrito. E quando eu creio, aquilo vai purificando, vai limpando, vai lavando, vai limpando, vai lavando, vai limpando, vai lavando. Alguém está entendendo, irmão? Deus falou comigo essa semana num vídeo que o cara estava fazendo sobre um filtro lá de água. Ele disse assim, esse filtro é poderoso. E eu olhando ele falando, né, na televisão. Aí ele disse assim, eu vou mostrar para vocês. Ele pegou o filtro, colocou e botou num negócio transparente, colocou Coca-Cola. Tu acredita que começou a sair água lá embaixo? Eu disse, ó. E Deus falou assim, a tua mente é assim, meu filho. O diabo vem colocando lodo preto. Mas a palavra de Deus, ela filtra. E só vai ficar o que é verdadeiro, o que é puro. Se tu não tem a palavra de Deus, se a palavra de Deus está fechada, aquilo desce preto. E você está tomando água suja. É por isso que você precisa entender o que diz aqui 1 João 3,3. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete o que? Iniquidade. Porque o pecado, o que que é? Ela é iniquidade. E bem sabes que Ele se manifestou para quê? Para tirar o quê? Os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca, esse nunca viu e nem o conheceu. Meu Deus. Ele está dizendo assim, cara, quando você me conhece, quando você sabe quem eu sou, é por isso que eu disse para você, uma vida que está dentro da gente que vai crescendo, crescendo. Então a fé não é para eu conquistar coisa, a fé é para que Ele se torne real dentro de mim. A fé é para que quando as coisas estão tudo aqui dando errado, eu digo, Deus, mas eu creio que o Senhor está comigo. Daqui a pouco aquilo, pum, se revela dentro de mim, eu digo, uau. E ali a gente vai crescendo de glória em glória, de glória em glória. É assim que vai acontecer contigo. Tem coisas que tu está ali, só tu e Deus no quarto, conversando. E de repente, quando tu chega na igreja, o pastor prega tudo que tu estava falando com Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te mostrando. Eu estou te mostrando que realmente esse é o caminho. Que qualquer que permanece em mim, que me conhece, esse não vive mais na prática do pecado. Esse aqui não fica mais duvidando do que eu falei. Ele vai permanecer puro, diga amém.
1 João capítulo 5, versículo 4. Poxa, lembra um bocado da Bíblia hoje, né? Já que tu não leu a semana toda, pelo menos vamos ler hoje. Aleluia, né? Tu já deu desculpa de montão. Eu tive que fazer bolo, tive que não sei o quê. Vamos ler, pelo menos ler a Bíblia. Um dia uma mulher falou, veio aqui na igreja e disse assim: eu não gostei muito da igreja, porque lá o pastor lê muita Bíblia. Eu digo, mas o que a gente tem que ler então? Eu estou meio em dúvida, não sei. 1 João capítulo 5, 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus, esse aí vence o mundo. E sabe qual é a vitória que vence o mundo? A tua fé. A fé no que Deus disse, a fé no que Deus tem falado, a fé no que Deus tem ministrado no teu coração. Jesus disse assim: Simão, Simão, Satanás me pediu para te peneirar como trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ele não diz assim, eu orei para que tu não passe por o que tu está passando. Ele não falou isso. Ele disse, eu orei, Ricardo, para a tua fé não desfalecer. Perca tudo, Ricardo, só não perca a tua fé, porque tudo que tu perdeu em fé volta para você. Tudo que foi tirado de você, não olhe para trás, esquece, deixa para lá. Não fique agarrado, porque tem muitas pessoas que quando começa a perder coisa, ela vai junto. Entendeu? O coração foi, ela até está aqui, mas o coração foi junto com o que ela perdeu. E ela fica ali, ai meu Deus, eu tinha tanto isso, eu fui traído, me roubaram. E Deus diz assim, deixa isso aí, fica aqui, permaneça aqui, porque se você permanecer em mim, o que te foi roubado vai voltar tudo novamente, porque Deus é fiel. Foi isso que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que Deus permitiu, e bateu um vento e matou todos os filhos de Jó. Jó perdeu tudo, irmão, mas depois Jó teve os filhos tudo novamente. E você imagina, você perdeu um filho. Imagina, Mateus é meu filho ali, eu amo Mateus. E de repente, Mateus vai. Aí Deus diz, não te preocupa, me dá outro filho. Mas não é o Mateus. Mas Mateus já foi. O que foi, ficou para trás. Tudo se faz novo. Se você olhar para Jó, foi isso. A Bíblia diz que Deus devolveu tudo. Bens, mas esse filho. Sim, Deus permitiu. E quando eu olho para o texto, eu aprendo uma lição. Simão, Simão, Satanás me pediu para te cirindar. O que eu aprendi? Que o diabo nunca vem na tua vida, a não ser que primeiro ele passe por Deus. Deus tem que permitir o diabo te provar. Deus tem que permitir Satanás tocar na tua vida. Deus tem que permitir. Talvez você está passando situação, você diz assim, pá, pastor, o diabo está se levantando. Se ele está se levantando é porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo é porque Deus sabe que tu tem capacidade de enfrentar e ficar firme. Você não vence, irmão, derrubando o gigante simplesmente. Você vence permanecendo no que Deus te falou. Jesus, sabe como é que ele venceu? Permanecendo calado. E todo mundo dizia, fala quem tu é, rapaz, eu tenho poder para te soltar. E Jesus não, só tem poder porque te foi dado alto. Tu sabe que, Pilatos assim, sabe, eu tenho poder para te soltar. E Jesus disse assim, olha, se eu quisesse eu orava agora, Deus mandava um bocado de anjo aí, me livrava da tua mão. Só que eu não estou aqui para ser livre da tua mão, eu estou aqui para obedecer. Rapaz. Aí quando eu olho para 1 João, ele disse assim, seja igual ele, ande que nem ele. Eu digo, meu Deus. Então quando a gente quer vencer, o inimigo está se levantando, nós vamos lá, vamos derrubar o inimigo. Deus disse, não, fica tranquilo. O inimigo só não pode te tirar da onde eu te coloquei. Se o inimigo diz desce, aí tu diz não, vou ficar aqui. Perceba que quando Jesus está na cruz, o Satanás fez isso, né? Ele usou pessoas que disseram assim, desce daí. Se tu descer, nós vamos crer em ti. Em outras palavras, sai daquilo que Deus te disse. E Jesus, não. E comigo e contigo não é diferente. Onde Deus te quer? O que Deus está falando no teu coração? É nisso que você deve se agarrar. É nisso que você deve abraçar. É nesse lugar que você deve estar. Não importa se as pessoas estão te abandonando por causa disso. Não importa se tem pessoas virando a cara para você. Você está debaixo de uma palavra. Se você está debaixo de uma palavra, você deve ficar firme. Não olhe para ninguém, não olhe. Não olhe. Um dia o Jardel pegou o teclado e disse, eu não vou mais tocar, foi embora. Eu fiquei sozinho. Eu olhava para o teclado e dizia, mas o Jardel podia voltar. E ele não queria voltar.
Até que Deus disse, volta. Só que quando o Jardel foi embora, uma serpente ficou aqui, ó. Será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena você ficar sozinho aqui, prega, expulsa demônio, aperta a mão das pessoas, mede a temperatura na rua, mete álcool na mão da pessoa, vem cá, prega. Tudo sozinho, o pastor fazendo tudo sozinho. Né, Jardel? Eu tenho aprendido a permanecer. Se eu disser para você que tem sido fácil, não tem sido fácil. Mas eu tenho aprendido a permanecer no que Deus me chamou. Deus não, quando me chamou, não disse assim, ó, meu filho Eduardo, tu vai ter tanto músico, tu vai ter uma banda, tu vai ter uma câmera de não sei quantos K, né, HD para filmar. Não, ele não falou não, ele só disse assim, ó, eu vou estar contigo. Mais nada. A minha graça te basta. Mas eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai te prosperar. Eu sei que em breve nós vamos ter um prédio aqui nosso. Eu creio que em breve nós vamos ter um terreno, nós vamos ter uma igreja nossa. Eu creio que em breve, a minha esposa sempre diz, Deus vai nos dar uma casa, eu digo amém. E ela disse, Deus vai dar uma casa, eu digo amém. E ela é minha mulher de fé, irmão. E eu digo amém. Eu digo amém. E ela disse, Deus vai nos dar uma casa. Mas nós não estamos aqui pela casa, nós não estamos, só estamos aqui para obedecer. Até a casa vir, até a igreja vir, até o prédio vir. Ó, irmão, a luta é grande, a serpente está falando, mas Deus está falando conosco. Não deixe que a serpente corrompa o vosso entendimento e não se aparte da simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho é porque toda a Bíblia só aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. O Evangelho é só esse, é Jesus, irmão. O Evangelho não é modinha, o Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo, a vida é Cristo. Eu estava morto e hoje eu tenho a vida de Deus. A simplicidade do Evangelho. Um dia eu conversei com um pastor que era da nossa igreja, e ele se desligou de nós justamente porque ele não entendeu. Eu comecei a falar, cara, o Evangelho é simples, é Cristo. Ele falou assim, pastor, mas isso aí todo mundo sabe. Isso é muito simples. Eu acredito no Evangelho mais profundo. Eu digo, mas existe algo mais profundo que Cristo? Passou algum tempo, ele disse assim, pastor, estou descendo a placa da nossa igreja, nós vamos caminhar sozinho. Eu digo, pode caminhar sozinho, mas eu vou ficar com essa simplicidade chamada Cristo. Quando nós abrimos o Ministério Vida no Espírito, nós abrimos igreja em Canoas, nós abrimos igreja em Araranguá, nós abrimos igreja na Laguna, e Deus foi fazendo assim, ó, fechando tudo. Porque não adianta ter uma porta aberta se não tem um entendimento do que está sendo pregado. Senão nós vamos ser só mais uma religião que tem um bocado de igreja espalhada por aí, cada um falando uma coisa, cada um pregando uma coisa. Não. A minha oração é que você aprenda o que você carrega, que você não se aparte da simplicidade do Evangelho. Os tempos são maus, os tempos são difíceis, mas você foi chamado a colocar o teu pé na rocha. Tu foi chamado a viver essa simplicidade do Evangelho. Tu foi chamado a viver Hebreus. Abra aí comigo, vamos, rapidinho, já estamos acabando. Vai dar tempo, como diz o pastor Ricardo, de comer a maionese. Hebreus, capítulo 10. Amém, Cris? A Cris foi outra. Vou falar. Deus deu um dom para ela dançar. Alguém estava aqui no dia que ela destroncou o joelho aqui? Saiu o joelho do lugar. A igreja cheia, começou a dançar e de repente essa bola veio parar aqui, ó. Caiu ela e todo mundo, chama o SAMU. E eu disse, meu Deus, o SAMU agora vai parar na porta da igreja. Que fiasco. E Deus disse assim, pega na perna dela. E eu peguei na perna dela e disse, em nome de Jesus, o joelho volta. E aquela bola fez puf. Voltou para o lugar. E eu gritei, pastor Tiago, suspende o SAMU, que a mulher já está boa. Aleluia. E ela, Deus restaurou, ela ficou com bastante dor. Mas só que chegou um tempo que a serpente foi lá, enrolou no pescoço dela. E começou a falar com ela. E ela parou de dançar. Só que tem um porém. Ela começou a ter uma inquietude aqui dentro dela. Porque quando você não está fazendo a vontade de Deus, fica um negócio inquieto aqui dentro de ti. Um embrulho.
e tu não sabe o que que é, mas te falta alguma coisa. Aí vem o Jardel e diz assim: mas amor, o que que tu quer? Eu te dou tudo que tu queres. Está te faltando alguma coisa? Ela dizia: Jardel, não é nada aqui fora. Eu não sei, Jardel, mas é alguma coisa aqui dentro. Até que um dia Deus falou com ela dentro da casa dela. E ela olhou para mim e disse assim: pastor, eu vou voltar a dançar. Eu digo: amém. Volte. Volte. Eu quero dizer para você, irmãos, que quando você foi chamado para poder expressar Cristo, não fuja disso. Não fuja disso. Eu vi tanta gente fugindo do que Deus tem. Eu vi tanta gente quebrar a cara, irmão. Eu vi tanta gente abandonar, sabe, as coisas simples. Simples. Antes de começar o fervor dessa pandemia, eu sentei aqui com o Ricardo e falei para ele: Ricardo, vai chegar um dia que Deus vai te usar naquele hospital, as pessoas vão estar morrendo e tu vai encostar do lado delas e vai dizer assim: meu irmão, tu quer aceitar Jesus como teu Salvador? E eu disse para ele: te prepara que tu vai ganhar a alma dentro do hospital. Não estava no fervo ainda dessa enfermidade. Passou-se algumas semanas, começou a dar todo esse caos. E o Ricardo está começando a viver isso. Deus está usando o Ricardo de uma maneira tremenda lá dentro do hospital. O que eu quero dizer é que Deus te chamou de uma maneira específica. Vai chegar, Fernando, caminhoneiro ali para trocar pneu contigo, desanimado, com depressão, querendo se matar. Mas tu vai ter uma palavra para ele, porque a vida está dentro de ti. Vai ter pessoas que tu vai entrar em farmácia, vai entrar em comércio que vão estar desanimados, querendo fechar, porque você vai ter uma palavra para essas pessoas. Vai ter um dia, irmão, que tu vai entrar no lugar, os empresários vão estar tudo, você vai ter uma palavra para eles. Nós carregamos uma resposta, irmão, e é simples a resposta: fica firme. Fica firme, irmão. A palavra é simples: fique firme, não desanime. Você está no ringue, e a Bíblia diz que você é mais do que um. Só que tu tem um treinador, presta atenção. E no ringue o treinador está ali, ó. Se tu tá apanhando, o treinador tá vendo que tu vai morrer, ele faz assim, joga a toalha. O juiz entra, para, pega ali para mim. Só que quando Deus é fiel na sua palavra, como é teu nome? Felipe, evangelista. Ele diz assim: Felipe, eu te chamei, cara, e tu já é mais que o vencedor. Depois que Deus fala isso, Felipe, o pau começa a pegar, mas tu tá no ringue. E tu diz assim: Deus, eu não vou aguentar. E Deus diz: só que eu não posso jogar a toalha, porque eu não volto atrás no que eu falei. O treinador do mundo, ele joga, porque ele não quer te perder. Mas eu não jogo, sabe por quê? Porque se tu perder, tu vem pra cá. Se tu ganhar, eu vou pra aí. Então fica firme, vamos ver o que vai dar. Você não consegue entender isso? Um treinador, irmão, aqui no mundo, ele joga a toalha quando ele vê que o atleta dele, só que Deus está dizendo assim: ei, tu já é mais do que um vencedor. Eu não vou jogar a toalha, não. Jesus está dizendo: eu não vou jogar a toalha, não. Não fique você chorando, dizendo: eu não aguento mais. Jesus diz: levanta daí, rapaz. Tu é homem ou tu é Coca-Cola? Levanta daí. Rapaz, eu louvo a Deus pela mulher que Deus me deu. Não tem tamanho de gente, 1 metro e alguma coisa. E um dia eu cheguei desanimado em casa, triste. E eu disse assim: dá vontade de parar. Dá vontade de parar, o povo não reconhece, o povo não quer nada. E ela ficou me escutando, daqui a pouco ela assim: me dá a chave da igreja. Tu quer parar, tu para, eu não vou parar. Eu disse: não vou parar não. Já peguei a chave de novo, botei no bolso. Ela poderia dizer o que, mineiro? Ai, meu amor, tá difícil, né? O povo tá te judiando, né? Não. É por isso que um casal, o bom do casal é isso. Quando o casal vive alinhado, quando um tá fraco, o outro levanta. Até que emparelha o negócio. Quando um tá desanimado, o outro. Por isso que eu digo para você, você que está aqui hoje, talvez Deus colocou você do lado dessa pessoa para ser um suporte para ela aí. Fazer ela ficar firme. Seja um incentivador da tua esposa, seja um incentivador do teu marido, seja aquele que está batendo no braço dele, dizendo assim: ó, tá ruim, meu amor? Fica firme, vai dar certo. Eu estou orando. Nós vamos vencer isso. Porque
Porque Deus está na nossa vida. Deus não nos uniu por um acaso. Deus nos uniu porque existe um propósito eterno. E vamos para cima. Amém, Cris? Muitas das vezes o Jardel dizia assim: só sobrou eu de Capivari. Tinha uns quantos de Capivari aqui, né? Vinha floreado. Aí às vezes ele dizia assim para mim: só sobrou eu de Capivari. Eu dizia: fica firme, senão nem tu sobra. Eu nunca passei a mão na cabeça dele. Eu nunca bajulei ele para ele estar naquele lugar ali. Verdade? Eu nunca passei a mão na cabeça dele. Eu nunca acendi uma vela de 9 dias e disse assim: irmã, eu preciso de ti lá. Não. Eu entendo que você só vai ficar aqui se Deus quer que você fique, irmão. E eu não estou dizendo que vai ser fácil. Vai ter dia que tu vai ouvir coisas duras e vai dizer assim: mas eu não gostei. Eu não gostei, mas aí tu não gostou, mas no outro dia tu volta de novo. Até que tu vai entender que ninguém está aqui para massagear o teu ego. Nós estamos aqui para dizer para você: tudo é possível que crê. Nós cremos no que Deus tem dito, amém? Para encerrar aqui, Hebreus capítulo 10. Aleluia. Versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, irmão, e o que há de vir, mineiro, vai vir, não vai tardar. Vou repetir, capítulo 10, versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo. Esse pouquinho de tempo para você pode ser apavorante. Por quê? Porque tu já está esperando há tantos anos. E eu estou aqui dizendo: só mais um pouquinho, irmão. Fica mais um pouquinho, porque o que há de vir, o que Deus falou, vai vir. Não vai vir no teu tempo, não vai vir no meu tempo, mas vai acontecer. Nada vai ser por força nem por violência, a não ser a nossa posição em querer ser governado pelo Senhor. 38. Mas o meu justo viverá por quê? Pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus está dizendo assim para você: ei, não tem segunda opção. Não tem. Não tem para onde você correr. Não tem. Felipe, eu vou te dizer uma coisa. Você pode correr de Deus, você pode dizer assim: cara, eu não quero. Cara, tu pode correr. Mas quando chegar lá na ponta, Deus vai estar sentado dizendo assim: cansou? Porque eu não mudei o que eu tenho para ti. Aí tu diz: não, eu vou dar um tempo. Tu só vai cansar. Mas no final é tu se render ao que Deus quer. Então, para que se estressar? Já se rende agora. Já se entrega, né? Já que vai sofrer mesmo, para. Vamos pegar um atalho aqui, cara. Não, vou me render hoje. Eu quero andar com Deus, cara. Eu quero aprender com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu professor, é aquele que vai te instruir em toda a verdade. Versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se retiram para a perdição, mas daquele que crê para a conservação do quê? Da alma. Ele está dizendo assim: nós não somos daquele que se desvia, porque se eu me desviar, eu vou me corromper. Eu não posso me desviar, cara. Eu falava para o Jardel, disse: Jardel, quantas vezes eu subi nesse altar aqui, mineirinho, destruído, cara. Eu já subi nesse altar aqui, quebrado, triste, decepcionado. Eu já subi nesse altar aqui, só Deus sabe, irmão. Mas parece que é um negócio interessante. Um dia tu vai provar disso. Eu chego aqui, que eu pego na Bíblia, parece que esse Eduardo que estava reclamando, ele voou e colou lá. Já aparece outro homem. Quando acaba o culto, as pessoas dizem assim: pastor, eu queria ter uma fé que o senhor tem. Eu digo: meu Deus do céu. E aí você vai entendendo que eu tenho aprendido isso, que quando tu está ali chorando, Deus está dizendo assim: ei, eu não vou parar no teu sentimento. Não vou parar nas tuas lamentações da tua alma. Não fique olhando para o teu sofrimento, porque se você ficar olhando para o teu sofrimento e dizendo assim: pô, mas ninguém vem me ajudar, agora cadê os meus amigos? Deus diz assim: eu sou teu amigo. Eu prometi que eu estaria contigo. Alguém está entendendo isso, irmão? Às vezes você vai dizer assim: pastor, cadê o amor da igreja? Quando a gente... Vamos crescer. Deus é amor. É nesse amor que eu tenho que estar firmado, irmão. Amém? E aí, se você amadurece, aí você pode chegar na perto de alguém e dizer assim: Felipe, levanta aí, rapaz, fica firme.
Vai piorar, mas depois melhora. Vai dar certo. Um dia eu cheguei para o irmão, falei isso aqui já várias vezes, e disse para o irmão assim: rapaz, vai dar certo. Ele falou assim: o senhor não tem outra palavra? Só isso aí, que vai dar certo, vai dar certo. Aí eu digo: tu quer que eu fale o quê? Que vai dar errado. Tem hora que eu não entendo esses caras, velho. Cara, eu não entendo, cara. Eu juro que eu não entendo, cara. Eu não entendo, cara. Eles acham, pastor, sabe o que eles acham? Que a gente tem que pegar a cruz dele e carregar. Presta atenção. Jesus está indo carregando a sua cruz. A Bíblia diz que um homem, José de Arimateia, ele aparece no meio do caminho, lembra? E ele entra do outro lado e ajuda a carregar a cruz de Jesus. Mas ele não disse assim: Jesus, senta aí que eu vou carregar, não. Talvez hoje eu estou fazendo isso na tua vida. A tua cruz está pesada e eu estou só entrando do lado dizendo assim, ó: fica firme, nego. Bora. Vamos. Como diz os Catarina, vai toda a vida. Vai toda a vida. Onde é? Vai por aqui, vai toda a vida. Vai bater lá. É logo ali. Quando Catarina fala, é logo ali. Eu tenho até medo, meu Deus do céu. É logo ali. Logo ali de Catarina, misericórdia, não chega nunca. Mas enfim, a tua vitória é logo ali. Fica firme, nego. Nem desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos por um instante. Teu pai te chamou. Teu pai te separou. Teu pai te amou. Teu pai fez tudo por você. Ele fez tudo. Só cabe a você se manter nesse lugar. Eu amo a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz me faz entender que eu não tenho outra opção a não ser olhar para Ele. A mensagem da cruz me faz entender que eu não estou aqui para fazer a minha vontade. A mensagem da cruz me faz olhar somente para Ele, querido. Essa era a visão que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo tinha uma visão. A preocupação do apóstolo Paulo é que a tua mente, a minha mente não fosse corrompida. Ele dizia: não permita que a serpente vos engane. Não permita que o diabo coloque dúvida no que Deus falou ao teu respeito. Só porque está difícil para você. Só porque você está sentindo dores de parto. Só porque você acha que, porque Deus falou, tudo teria que correr a mil maravilhas. Ele